Então, novamente, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Evelyn Cristine, eu sou líder Platinum dentro de doTERRA. Eu sou aromaterapeuta clínica, focada na parte de óleos essenciais para emoções. Então, eu sou formada em psicoaromaterapia, então eu consigo ter uma visão mais específica sobre essa utilização dos óleos essenciais para a parte emocional. A única coisa que eu vou pedir para vocês é cuidarem os áudios abertos para evitar com que eu precise ficar saindo aqui da apresentação, ok? E por que que hoje, gente, eu resolvi compartilhar com vocês esse tema de depressão e ansiedade e o uso dos óleos essenciais? Para quem ainda não conhece a minha história, eu conheci doTERRA em 2018. Assim que doTERRA chegou aqui no Brasil, eu comecei a utilizar os produtos e me apaixonei tanto pelos produtos que eu resolvi estudar mais a fundo e me tornar profissional dentro da área da aromaterapia. Só que, além disso, eu também tive que utilizar esses óleos essenciais para principalmente uma depressão e uma ansiedade que surgiu logo no início da nossa pandemia. Por quê? Eu tinha uma sala de atendimentos onde eu fazia a realização dos atendimentos da aromaterapia e com a chegada da pandemia, eu tive que fechar essa sala. E as crises de ansiedade começaram a aparecer, porque não vinham para mim uma forma de sair daquilo e gerar renda para dentro da minha família. Eu, infelizmente, fiquei sem clientes nenhum, ainda não estava dentro do mercado digital, então eu não sabia fazer atendimentos online e eu tive que fechar essa minha sala. E nisso, além das crises de ansiedade, acabei entrando numa depressão muito, muito profunda. E os óleos essenciais me resgataram dentro daquela fase. E eu consegui trazer uma alternativa diferente para minha família, um resultado diferente para minha família, graças aos óleos essenciais. Eu não precisei tomar nenhum tipo de medicação alopática, e com esse resgate, eu trouxe essa possibilidade da gente estar transformando também a vida de outras pessoas através dos óleos essenciais, mas principalmente com o negócio de doTERRA. Mais para frente eu vou conversar um pouco mais com vocês com relação a essas possibilidades, mas eu quero trazer para vocês aqui alguns dados, principalmente dados que saíram após a pandemia. Bom, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior incidência de ansiedade e depressão no mundo, gente. Uma pesquisa global, liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontou que o Brasil continua líder em índices de ansiedade e depressão. E após a pandemia, esses índices aumentaram 25% a mais, envolvendo essas duas doenças. E eu trouxe para vocês aqui algumas dessas porcentagens. Por exemplo, o estresse agudo, ele aumentou de 6,9% para 9,7%. E o que que é esse estresse agudo? É quando a pessoa ela passa por algum tipo de experiência que traz um trauma, só que essa experiência ela é passageira, só que ela traz esse trauma. Então, a gente chama de estresse agudo. Bom, a depressão, ela aumentou de 4,2% para 8%. E a ansiedade, de 8,7% para 14,9%. E os grupos mais afetados foram os jovens e as mulheres. A gente teve também um grande índice de suicídio durante a pandemia, justamente por esses problemas emocionais e que a gente não sabia lidar. Para quem quiser olhar depois essa pesquisa, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code, que vocês já vão ser direcionados para lá. E o nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês também uma alternativa da gente cuidar desse estresse, dessa depressão, dessa ansiedade de forma mais natural,
fazendo com que a gente tenha cada vez mais resultados positivos, não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Bom, aqui todos devem saber, mas para quem ainda não conhece realmente o significado da aromaterapia, eu peguei essa explicação da Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia aqui no Brasil. E a explicação que eles dão é que a aromaterapia, ela pode ser entendida como uma terapia integrativa e complementar de saúde, apoiada no paradigma vitalista de saúde, que olha para o doente como uma unidade de corpo, mente e espírito, ao invés de apenas seu sintoma ou doença. Então, o que que isso quer dizer? Acho que os próprios óleos essenciais já trazem esse DNA, né? A gente não olhar somente para o sintoma ou para a doença de uma pessoa para poder diagnosticar e trazer um remédio ou um óleo essencial para tratar. Não, a gente olhar num todo. O que está gerando esses sintomas físicos? O que está gerando esses sintomas emocionais? E a gente conseguir realmente trazer essa abordagem direto para a causa do problema, e a gente conseguir tratar a causa, e não ficar remediando somente esses sintomas. E o que que é essa psicoaromaterapia, né, Evelyn? Bom, a psicoaromaterapia, entra com o objetivo de da gente focar nos efeitos mentais e emocionais dos óleos essenciais, né? Então, a gente vai trazer essa promoção, esse foco na parte da saúde psíquica, que é onde fica direcionado os nossos sentimentos e as nossas emoções. E da onde vem, né, esse termo da psico? Bom, psico é uma palavra de origem grega, né? E ela é usada para descrever a mente. Então, a psicoaromaterapia é uma abordagem terapêutica que combina princípios da aromaterapia e da psicologia. Ou seja, a psicoaromaterapia vai olhar para as emoções e pensamentos e como os óleos essenciais podem agir no equilíbrio desses pensamentos e emoções, tá? Então, aqui eu trouxe também como um exemplo um livro que a gente tem como base, a gente não tem ele em português, tá? Que seria a psicologia com base na perfumaria. É um livro incrível para quem puder achar a tradução dentro do Google, tem ele traduzido no Google, e ler, para poder adentrar mais a fundo sobre o quanto os óleos essenciais, o quanto em si todos os perfumes, eles mexem com o nosso sistema cerebral, principalmente. E por que, né, esse sistema cerebral? Como a gente disse ali, os óleos essenciais, eles podem impactar diretamente no nosso pensamento, né? Entra a parte da psique. E os nossos pensamentos são eles que geram as nossas emoções, que automaticamente geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações, que vão gerar os nossos hábitos, que automaticamente vão gerar os nossos resultados. Ou seja, a conclusão é que nós devemos, primeiramente, cuidar dos nossos pensamentos, porque são eles que vão gerar todos os nossos resultados futuros. E eu trouxe essa frase do Márcio Lavarre, que ele fala sobre os óleos essenciais, bom, a parte dos aromas em si. Os aromas, ainda que não consigam mudar uma pessoa, podem ajudar a criar premissas favoráveis quando adequadamente escolhidos, ou seja, os óleos essenciais podem nos auxiliar na construção de uma fisiologia de saúde, porque se a gente, querendo ou não utiliza um óleo essencial, a gente não consegue mudar um hábito que começa lá dentro dos nossos pensamentos, né? Porque se a gente for seguir as nossas crenças limitantes e tudo que vai acontecendo na nossa rotina e no nosso tradicional, a gente acaba sendo levado para pensamentos negativos, que vão gerar emoções negativas, sentimentos negativos e assim em diante. E quando a gente utiliza os óleos essenciais, a gente literalmente pode trazer uma mudança muito significativa nos resultados finais. E claro que a gente não pode somente deixar, é, botar a culpa somente para os óleos essenciais, fazer com que somente os óleos essenciais tragam esse resultado para a nossa vida. É um conjunto de coisas.
automaticamente a gente tem que integrar os óleos essenciais a outras práticas de equilíbrio da nossa rotina, porque esse é um recurso precioso para a gente poder fazer a construção dessa fisiologia saudável, né? Dessa consciência saudável de saúde, não só física, quanto mental e emocional. E quais são essas práticas de equilíbrio? A gente falou bastante dessas práticas de equilíbrio na aula que a Bárbara fez sobre a parte do exercício físico e os óleos essenciais. Mas vejam como, o quanto se encaixam em diversos outros módulos para que a gente possa realmente ter uma saúde plena. Por quê? Porque, basicamente, a gente precisa de um sono de qualidade, para que a gente possa descansar, para que a gente possa recuperar energia, para que a gente tenha um dia bom, para que a gente consiga lidar com as nossas emoções naquele dia, para que a gente consiga ter energia, para que a gente consiga ter bom humor. A alimentação é extremamente importante para que a gente possa repor também essa energia, mas principalmente estar alimentando o nosso corpo físico com coisas saudáveis, né? Não é só comer, é ter realmente uma alimentação saudável, estar colocando para dentro do teu corpo substâncias que trazem essa saúde, que trazem esse bem-estar. E claro, ingestão de água, né? A gente sabe que basicamente o nosso corpo, o nosso organismo inteiro, ele é feito de água. Então, por que não ingerir água? Água é o nosso principal nutriente. Nós precisamos repor essa água diariamente no nosso organismo. E também aqui a gente traz a prática de exercício físico. Eu falei para vocês lá atrás do que aconteceu comigo e como, né, eu saí dessa depressão. Foi a utilização dos óleos essenciais? Foi, com certeza foi. Só que também eu tive um conjunto de outras coisas que me auxiliaram. Naquela mesma época, eu resolvi começar a academia, focar na academia. Eu paguei um nutricionista, comecei a me alimentar melhor, automaticamente comecei a ingerir mais água e tive noites de sono melhor. E tudo foi um conjunto de coisas para que eu pudesse ter esse bem-estar na minha saúde emocional. E a mesma coisa eu trago aqui para vocês. É um conjunto de coisas que vão fazer com que a gente tenha o resultado que a gente está buscando. Não coloque somente o peso em cima do óleo essencial. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que tomar realmente a consciência, tomar a atitude de querer mudar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas olham para os óleos essenciais como uma alternativa mais fácil para poder sair daquele desconforto. Porém, não fazem nada mais para ter o resultado que buscam. Automaticamente, quando o óleo essencial não faz efeito, que a gente sabe que faz, mas o que que acontece? O organismo ele não tem as outras práticas de equilíbrio, a pessoa ela começa a murchar, a pessoa ela começa a falar que o óleo essencial não funciona. Mas por quê? Porque ela não colocou em prática as outras práticas de equilíbrio. Todas essas ferramentas que nós temos nas nossas mãos são um conjunto de coisas para que a gente possa ter o resultado que a gente busca. E, e olha só que legal, gente. Todas essas práticas, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na lateral para vocês enxergarem. Bom, todas essas práticas, elas vão gerar para a gente neurotransmissores que vão gerar o quê? Que vão gerar essas químicas no nosso cérebro, que a gente chama de hormônios. Então, aqui tem diversos, né, falando sobre comemorar, ser grato, fazer exercícios vão gerar dopamina, que vão reduzir a ansiedade, melhorar o ânimo, a energia, a motivação. Todos esses neurotransmissores, todos esses hormônios vão ser ativados com as práticas anteriores também.
só que também podem ser gerados com os óleos essenciais. Então, vocês imaginem, quando a gente faz todas essas práticas em conjunto, olha a saúde que a gente tem. Olha a oportunidade que a gente tem de, querendo ou não, estar mais presente, porque a gente fala que a gente tem saúde, saúde plena, saúde física, mental, emocional, a gente chama também de saúde psíquica quando nós estamos presentes no momento, quando a gente consegue ter uma presença com harmonia. Essa presença permite com que a gente tenha mais plenitude na vida, que a gente consiga realizar os nossos sonhos, que a gente consiga chegar realmente nos nossos objetivos e principalmente melhorar os nossos relacionamentos. E mais uma vez, eu trago para vocês, a culpa não é do outro, é nossa. A forma como a gente leva a nossa vida, a forma como a gente escolhe levar. Então, olhe para todas essas práticas e veja o que está faltando eu colocar realmente no meu dia a dia, na minha rotina, para que eu possa ter mais resultados. A gente fala tanto de autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é justamente isso. A gente conseguir olhar para a gente, para a nossa rotina, para a nossa vida e ver o que é necessário nós estarmos contribuindo para nos auxiliar. O desenvolvimento pessoal é isso, a gente colocar em prática. O que está faltando no seu dia a dia? Eu vou ler um pouquinho ali os documentos. Ó, se vocês forem tendo dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá? Deixa eu desligar os áudios. Bom, anotem o que vocês podem estar colocando em prática dentro dessas atividades para que vocês possam trazer esse efeito na vida de vocês, né? Trazer o resultado na vida de vocês que vocês realmente estão buscando. E como eu disse antes, os óleos essenciais, eles podem trazer esse resultado, né? Mas, Evelyn, por que que tu resolveu trazer essa parte, né, mais de hormônios, enfim, para dentro dessa aula? Porque quando a gente fala de ansiedade e depressão, né, as principais causas, né, elas são também nessa parte hormonal, do nosso sistema. Por exemplo, a ansiedade, ela pode ser desencadeada por estresse, mudanças bruscas na vida ou fatores genéticos. E os principais sintomas que incluem nervosismo, tensão muscular, preocupações excessivas, roer unha, muita gente que tem queda de cabelo, compulsão alimentar, enfim, são diversos sintomas, cada um para uma necessidade, né, específica, devido ao que aquela pessoa está vivendo, mas são diferentes tipos de ansiedade que aquela pessoa vive. E a depressão, gente, ela pode ser desencadeada por um trauma emocional ou por acontecimentos estressantes. E um desses acontecimentos estressantes é a ansiedade crônica, tá? É, essa ansiedade que você tem por muito tempo. Quando eu tive a minha depressão, eu consegui identificar que eu não tive só a ansiedade naquele momento ali da pandemia. A minha ansiedade, ela já vinha de anos. Só que eu só consegui identificar ali, porque foi o momento que eu parei e pude olhar para mim. Então, é, essa ansiedade crônica vai te levar para um processo mais rápido de uma depressão, para uma depressão mais profunda. E isso pode resultar nesses desequilíbrios químicos no cérebro, que são justamente esses desequilíbrios hormonais que a gente tem, tá? Os principais sintomas da depressão, eles incluem uma tristeza persistente, às vezes excessiva,
falta de energia, perda de interesse em atividades que antes a pessoa adorava fazer, simplesmente não quer mais fazer. Não, às vezes entra a parte de não querer mais sair de casa, de não querer mais ir trabalhar, enfim, cada pessoa tem sintomas diferentes, dependendo do que, qual é o gatilho que está acontecendo na vida dela. E como eu disse antes, os óleos essenciais, eles vão justamente trazer essa chave para esses efeitos psíquicos da nossa mente, do nosso emocional. E como é que isso acontece principalmente? E aqui eu falo principalmente por quê? Porque a gente sabe que tem três formas de utilização principal dos óleos essenciais: a forma aromática, a forma tópica e a forma de ingestão. E aqui, gente, a principal que vai trazer o efeito mais direto e vai trazer mais resultados é a parte da utilização aromática. Por quê? Porque quando a gente inala um óleo essencial, e ali na imagem já está descrevendo para vocês, essas substâncias aromáticas, né, substâncias químicas, vão passar pela cavidade nasal, onde tem os nossos neurônios olfatórios, olfativos. Ele vai se conectar diretamente para no nosso bulbo olfatório, que vai se conectar no nosso sistema límbico, que é o nosso sistema responsável pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Automaticamente a gente vai receber uma quimiorrecepção. Então, a gente vai receber toda aquela química diretamente no cérebro. E vai ser uma alta complexidade. Qual que é a maior diferença da utilização do óleo essencial para um medicamento? É, o óleo essencial, ele possui diversos componentes químicos dentro da sua formulação. O óleo essencial. O remédio, ele possui apenas um componente químico, porque a gente acaba trazendo vários tipos de reação adversa e acabamos somente tratando a causa dos nossos problemas, tratando os sintomas e não a causa dos nossos problemas, tá? E quando a gente tem essa alta complexidade, né, essa alta recepção dos componentes químicos dentro do nosso cérebro, automaticamente a gente vai ser um canal direto do externo ao nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é o sistema responsável por tudo que acontece dentro do nosso organismo. Automaticamente é difundido e chegam sinais elétricos ao nosso cérebro. Esses sinais elétricos são conhecidos também como ondas cerebrais, né? Atividades cerebrais de alta frequência. E como aqui a gente sabe, os óleos essenciais possuem frequências vibracionais. E isso auxilia muito para que a gente possa aumentar a nossa frequência também, principalmente cerebral. E como é que, ai, Evelyn, como é que tu sabe que os óleos essenciais realmente trazem, né, essa influência, elas trazem esse resultado nessa frequência cerebral? Aqui a gente tem outro estudo científico. O nome desse estudo é Influência das Fragrâncias na Atividade Psicofisiológica Humana, com especial referência à resposta eletroencefalográfica humana. O que que é esse eletroencefalográfica, né? É aqueles... Ai, não vou saber explicar para vocês. É um conjunto de pontos, vamos dizer assim, que eles conectam no nosso cérebro para que eles consigam controlar, né, tudo que vai acontecendo através dessas frequências do nosso cérebro. E esses cientistas que fizeram esses estudos científicos, eles conseguiram comprovar, através desse estudo, essa influência dos óleos essenciais nessas frequências cerebrais. Bom, e quais são essas frequências cerebrais e quais foram os resultados que eles tiveram? Principalmente, eu vou botar três aqui, mas depois a gente vai falar de alguns outros que também estavam dentro do estudo. Quando a gente, querendo ou não, está numa frequência de uma depressão, de uma ansiedade, ou de medo, de vergonha, a gente acaba diminuindo a nossa vibração.
Então ela fica muito baixa mesmo, que é onde abre a possibilidade de a gente ter doenças físicas, principalmente ligadas à parte de imunidade, resfriado, gripe, enfim. Quando a gente vai aumentando essas frequências, né, a primeira frequência ali que aumenta é a teta, de 4 a 8 Hz, depois a alfa, de 9 a 13, e a beta de 13, de 14 a 30, e a gente tem a gama, tá? Que depois eu vou explicar para vocês também. Bom, quando a gente vem para aumentar essa frequência, esses hertz no nosso corpo, a gente consegue trazer um melhor equilíbrio no nosso emocional. E no estudo, eles utilizaram o bergamota e eles evidenciaram que o bergamota aumentou os níveis θ dentro do organismo daquelas pessoas. E isso trouxe o quê? Trouxe mais relaxamento, um estado meditativo, tranquilo, bem, com imagens mentais. Então, a pessoa ela consegue ficar basicamente em estado de paz, de equilíbrio, aquela sensação de bem-estar. No o outro grupo de pessoas, eles utilizaram o óleo essencial de lavanda. E o lavanda fez o aumento das ondas cerebrais alfa. Então, tornavam essas pessoas mais relaxadas, mais calmas, mais lúcidas e também sem pensamentos, tá? E a beta, eles colocaram o óleo de alecrim para um outro grupo e trouxe essa frequência beta em alta quantidade, que é tornar o quê? A pessoa mais acordada, mais consciente, em estado de alerta. Geralmente é nesse estado que a gente fica quando a gente aprende alguma coisa, vai aprender alguma coisa, no momento de estudo. O teta e o alfa são frequências, principalmente o alfa, para dormir, porque é uma frequência que a gente está bem tranquilo, que a gente está com menos pensamentos, que a gente consegue, estar mais equilibrado para poder induzir ao sono. E o teta é aquele momento que a gente precisa ficar mais tranquilo durante o dia. Por quê? Porque ele traz esse relaxamento, mas ele não traz aquela sensação de sono excessivo. E como tem as imagens mentais, isso quer dizer que está sendo afetado ali, né? Está sendo estimulado a parte da criatividade. Então, olha o quanto os óleos essenciais conseguem trazer esses benefícios para dentro do nosso sistema. E por isso que eu resolvi trazer essa parte da frequência dos óleos essenciais para dentro do nosso material, porque é isso que vai fazer a diferença para a gente estar utilizando para sair de uma ansiedade, para poder sair de uma depressão, para poder trazer esse sentimento realmente de bem-estar. E nos próximos slides, a gente vai falar sobre alguns outros óleos essenciais, como eles influenciam no nosso emocional, na parte da psico, e a gente vai conversar também sobre quais são os principais sintomas que hoje vocês veem que acontecem em demasiado ao redor de vocês. Daí, dessa maneira, a gente vai conseguir também trazer dicas estratégicas para quem precisa utilizar com mais eficácia. Isso a Denise colocou ali, o eletroencefalograma mapeia a atividade elétrica em nosso cérebro e os padrões dos traçados revelam diversos distúrbios, exatamente. Temos uma profissional da área da saúde que auxilia aqui no nosso grupo. Vamos lá. Bom, o primeiro óleo essencial que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o nosso produto do mês. Como a gente aprendeu na aula passada com a Samantha, gente, o Black Spruce é um óleo incrível,
para a gente conseguir diminuir principalmente os níveis de cortisol no nosso organismo. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, tá? E o espruço negro, ele tem essas propriedades ditas cortisona-like, porque ele estimula as atividades das glândulas suprarrenais que secretam o nosso cortisol endógeno. Então, auxilia com que a gente consiga equilibrar a quantidade de cortisol dentro do nosso organismo, tá? A gente vai ter também outros dois óleos essenciais com componentes parecidos que podem trazer esse mesmo resultado, que é o abeto Douglas e o pinho siberiano, tá? Para a parte da psicoemocional, da psicoaromaterapia, né? A gente fala que cada planta ela tem uma forma diferente de comportamento. Ela automaticamente tem uma forma diferente de estar associando com a nossa vida tradicional. E aqui o Black Spruce, ele é um aliado para a gente lidar com os nossos medos, principalmente os medos subconscientes e geracionais, que são medos que a gente não tem consciência ainda, né? Que a gente ainda não sabe o porquê a gente não gosta ou não quer viver aquilo, enfim. Todos os indivíduos que guardam memórias genéticas de DNA das gerações anteriores e, por vezes, podem enfrentar o peso dos medos que não nasceram com eles, né? Às vezes vieram é, de outras pessoas das gerações anteriores. E esse Black Spruce, ele vai trazer essa conexão com esses medos que a gente não sabe de onde vem, para que a gente possa trazer essa clareza e consiga liberá-las, entregando para, vamos dizer assim, para onde veio, sabe? Para onde deveria ter ficado, colocá-las no lugar, né? É considerado o Black Spruce o óleo do aterramento, tá? Eu, particularmente, já tenho ele. Eu utilizo muito em blends, em menor quantidade, porque ele traz essa parte mais balsâmica, verde, e geralmente as pessoas não têm tanta conexão com óleos essenciais assim. E quando ela está em um blend, acaba se tornando não tão perceptível e a gente consegue fazer esse tratamento de forma inconsciente ali na pessoa, tá? Então, esse é um dos óleos essenciais que eu aconselho bastante para que a gente possa diminuir os níveis, principalmente de cortisona dentro do nosso organismo. E é um óleo essencial para quem vive estressado. Para quem vive estressado, a pessoa precisa ter para poder utilizar de forma aromática, para poder auxiliar nessas questões do cortisol no organismo, tá? Bom, o outro óleo essencial é o nosso queridinho, que é o óleo de lavanda. Aqui em casa não pode faltar, até tem altas quantidades, porque a minha filha é literalmente viciada, tem que estar no difusor dela à noite, senão ela não dorme. E o lavanda é considerado um dos óleos mais calmantes que nós temos hoje, né? É um óleo coringa para quem quer dar de presente para qualquer pessoa, porque ele realmente vai trazer uma liberação, uma calma, um relaxamento para o organismo. E graças a essa versatilidade das propriedades também do lavanda, ela é um óleo amplamente usado e indispensável para se ter em qualquer hora do dia, tá? Ah, Evelyn, mas se eu usar o lavanda durante o dia, eu vou ter sono? Não. Se você usar com outros óleos essenciais, mas a gente vai falar sobre isso também um pouquinho depois. A gente vai falar sobre blends, sobre como fazer essas misturinhas, tá? Então, a parte psico do lavanda é conhecido como óleo da comunicação. Por quê? Porque ele apoia os indivíduos na liberação da tensão e principalmente na limitação por decorre do medo de se expressar, da gente conseguir colocar para fora, devido a algumas experiências que a gente teve durante a nossa vida.
Sabe aquelas frases que a gente fala assim, às vezes para criança, engole o choro, a gente não deixa a criança falar o que é necessário ela falar, enfim. São essas coisas que trazem essas experiências negativas que fazem com que a gente bloqueie a nossa comunicação. E o Lavanda, ele vem trazer essa permissão, né, para que a gente possa falar sem ter medo de ser rejeitado, sem com que a gente paralise a realmente verdadeira voz que a gente tem, o verdadeiro ser que a gente tem dentro da gente, e principalmente diminuir os sentimentos de terror que a gente sente, né? Aquele sentimento, ah, mas o que que o outro vai achar? É, mas será que o outro vai gostar? Mas será que eu não vou ser rejeitado? Enfim, esse é um excelente óleo essencial para a gente poder liberar essa tensão, para a gente poder botar para fora quem a gente realmente é, com bastante segurança, com bastante harmonia, principalmente com bastante tranquilidade. Porque esse óleo essencial ele vem justamente falar isso, né? Que a gente pode estar aí liberando a nossa voz com tranquilidade, porque essa é a nossa verdadeira voz. E quando a gente bota para fora, automaticamente a gente expressa quem a gente é e a gente cria um posicionamento. E esse posicionamento que constrói realmente quem nós somos e o que nós viemos fazer. Isso é muito importante para quem desenvolve também uma liderança, essa comunicação, esse expor, esse botar para fora, esse ser quem você é, independente do que o outro vai achar. O óleo de lavanda, gente, ele é rico em linalol, e acetato de linalina. São dois componentes químicos que trazem esse relaxamento, esse bem-estar, essa tranquilidade, essa diminuição da tensão, tá? Salves clareia, conhecido como claricejo também. Bom, o óleo de salves clareia, acho que muita gente associa muito à parte das mulheres, né? Por auxiliar muito na menopausa, em cólicas menstruais, na menstruação, em problemas relacionados a essa parte feminina, mas é um óleo essencial que também pode e deve ser usado muito por homens, tá? Porque ele traz o equilíbrio das taxas de progesterona e estrogênios e também ele é rico em acetato de linalina e linalol, assim como o lavanda. Ou seja, vai trazer essa parte de tranquilidade, relaxamento, de bem-estar. E diferente ali do lavanda, ele não vai trazer tanto sono, tá? Ele vai trazer só essa tranquilidade, essa leveza. E para a gente conhecer um pouco mais a fundo também, né? O Salves Clareia, ele auxilia muito para quem tem estresse, porque ele também vai ajudar a diminuir os níveis de cortisol de dentro do sistema. Mas por que que eu não coloquei ele como sendo um cortisol-like lá? Porque a gente ainda não tem estudos que realmente comprovam. Mas assim que a gente tiver estudos, eu vou colocar com certeza, porque é um dos óleos essenciais que devem ser estudados mais a fundo, devem ser mais utilizados, porque ele traz realmente um equilíbrio muito bom para a nossa vida, e principalmente para a nossa parte emocional e mental também. Bom, o psicoemocional do Sálvia, né? O Sálvia, ele auxilia pessoas a mudarem as suas percepções, a darem coragem para ver a verdade, e é um dos melhores óleos essenciais para dissipar a escuridão e ilusão, ajudando a pessoa a ver o seu sistema de crenças limitantes. Então, é aquele óleo essencial que vai auxiliar a gente a ter mais clareza e visão do que está ao nosso redor e principalmente do que está dentro da gente para que a gente possa melhorar, para que a gente possa querer evoluir, para que a gente possa querer sair daquilo, sabe? É, eu gosto muito de trazer o termo de que se a gente não enxerga a casa suja, automaticamente a gente não limpa. Então a gente precisa ter essa clareza, ter essa visão
para a gente realmente fazer uma faxina. E essa faxina que eu quero dizer é uma faxina interna, sobre o que que eu posso, o que que eu quero levar para frente e sobre o que eu não quero, o que eu preciso jogar fora. E muitas vezes não vem só dos hábitos diários, do que tu faz no teu dia a dia, mas principalmente os teus pensamentos e as tuas emoções geradas com esses pensamentos, com esses sentimentos. Qual o pensamento que você está tendo? Qual é a forma como você está realmente enxergando as coisas? Será que não é necessário a gente mudar o ponto de vista, enxergar fora da caixa? Porque muitas vezes a gente está dentro da caixa, enxergando ali no mesmo nível, a gente só vai ver o problema. Às vezes é necessário a gente sair de dentro da caixa, e é isso que o Salvia vai fazer, para que a gente possa enxergar de um ponto de vista diferente e consiga trazer a resolução para aquilo, trazer a resolução para aquele problema. Mas só você vai conseguir fazer, não é outra pessoa. Então você precisa se abrir, principalmente, para estar fazendo essa mudança, né? Dissipando um pouco essa escuridão, a ilusão ali, que muitas vezes essa parte da ilusão é tudo que a gente cria nos nossos pensamentos. Ah, eu gostaria que fosse assim. Ah, aconteceu por isso. Tá, mas e se eu mudar meu ponto de vista? Porque isso a gente faz, né? Isso a gente faz e é normal de todo ser humano identificar através somente da sua visão, do seu olhar. Só que aquilo pode ser uma ilusão. Até porque a gente sabe que dentro da psique, dentro da nossa mente, a gente tem papéis diferentes em cada história. Então, uma hora a gente vai ser o vilão, outra hora a gente vai ser a vítima, outra hora. Só que isso dentro da gente, a gente sempre vai ser a vítima, se a gente parar para analisar. Nós sempre vamos ser os coitadinhos da história, a pessoa que foi, infelizmente, afetada com o que aconteceu. Mas não, gente, nós somos os protagonistas. Só que a gente está enxergando de um ponto de vista diferente. E esse viver no vitimismo, né, traz muita parte da depressão. Que a gente acha que a gente. Como é que eu vou trazer para vocês? Nós achamos que nós somos as vítimas do que acontece com a gente. Mas, na verdade, aquilo que está acontecendo com a gente, querendo ou não, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa por quê? Porque para tudo existe solução. Só que o nosso olhar, infelizmente, ele está relacionado somente àquele problema e não à solução que a gente precisa buscar. E muitas vezes o sair da zona de conforto para procurar essa solução é a parte que mais dói para quem está dentro da depressão. Então, o óleo essencial de salva esclareia, ele vai trazer essa oportunidade da clareza e da visão. Eu até indicaria a associação com outro óleo essencial mais energizante para que a gente possa tomar essa decisão, para a gente tomar essa ação. Só um minutinho. Bom, o óleo essencial também que eu trouxe aqui, que traz muitos resultados para a parte emocional, quando a pessoa está principalmente na depressão, é o bergamota. E particularmente é um dos meus favoritos. Na época que eu entrei na depressão, foi o óleo essencial que eu utilizei dentro do blend junto com o frankincense. Se a gente analisar a composição química, o principal componente químico é o limoneno. Mas a gente tem o acetato de o linalol e o acetato de linarina. Então, são os mesmos compostos químicos da lavanda. Eu posso dizer que aqui no bergamota, vocês vão estar utilizando um lavanda sem ter tanto sono. Vocês lembram das frequências ali, dos hertz? A gente vem para um estado relaxante, só que a gente não fica sonolento, a gente não fica, vamos dizer assim, boiando, né, sem nada na mente, enfim. A gente consegue trazer a nossa criatividade em conjunto.
tá? Então, esse óleo de bergamota, ele vai trazer essa parte revigorante para dentro do nosso sistema e vai ajudar a gente com sentimentos de tristeza e inquietação. Para a parte da psicoemocional dele, o bergamota alivia sentimentos de desespero e principalmente autojulgamento e baixa autoestima. Ele suporta o indivíduo na necessidade de autoaceitação, autoaceitação de quem ele é, autoaceitação daquilo que ele está vivendo, do momento que ele está passando, de tudo que está acontecendo ao redor dele. E ele também convida as pessoas a verem a vida com mais otimismo, com mais alegria. Geralmente os nossos cítricos eles trazem isso, né? Eu costumo dizer, o meu favorito é o bergamota, mas claro que eu adoro utilizar também um tangerina ou um laranja. E para mim, eles é como se a gente estivesse abrindo a casca da laranja, né? Tu sente borrifar aquele cheirinho de tangerina, de laranja, e aquilo me lembra infância. E querendo ou não, na infância eu tive vários momentos como este, de muita alegria, de muita felicidade. Automaticamente eu vou sorrir. Então, o bergamota também traz essa essência, sabe, da gente olhar com a visão de criança, da gente olhar com que, olha como a vida é bela, olha como a vida é linda, olha as oportunidades que a gente tem a todo momento. E ela traz esse efeito principalmente de limpeza sobre esses sentimentos que nós temos estagnados de crenças limitantes, por causa de crenças fundamentadas do indivíduo de ser ruim, de não ser amado, de não ser bom o suficiente. Então, a bergamota ela vai fazer uma limpeza, vai fazer uma ressignificação, principalmente dessas crenças, porque ela vai olhar com otimismo para tudo isso. Você é amado sim, porque você nasceu dentro de uma família, você teve da forma como os teus pais poderiam te dar todo o amor, toda a bondade, você recebeu alimentos para se nutrir e principalmente de ser bom o suficiente, porque todo mundo tem algo bom, todo mundo tem um ponto que sabe influenciar mais, que sabe fazer da melhor maneira. E se talvez você não seja bom em alguma coisa, você só precisa treinar. Porque a partir do momento que a gente treina, a gente melhora e se torna cada vez melhor. Enfim, a gente vai mudando alguma dessas crenças, vai virando algumas chavezinhas e o óleo de bergamota, ele procura se esconder atrás de uma fachada de alegria, as poderosas propriedades de limpeza do bergamota. É, Desculpa, a pessoa, né, ela procura se esconder atrás de uma fachada de alegria as poderosas propriedades da limpeza do bergamota. Então, ele vai gerar um movimento no sistema de energia que, por sua vez, traz esperança. Vocês lembram que eu falei para vocês do salve sobre a clareza, da gente poder enxergar as crenças que estão ao nosso redor? Uma das misturas, um dos blends que eu criaria para uma pessoa que estivesse em um momento depressivo seria a associação do sálvia com bergamota e talvez mais um óleo essencial de aterramento, como a gente falou do Black Spruce. Então, é a gente conseguir trazer, por isso que entra essa parte psicoemocional, a gente conseguir avaliar o que o indivíduo está passando. Isso se encaixa para ele nesse momento? Não se encaixa? A gente vai associando para poder criar um blend para aquele momento específico daquela pessoa. E, gente, é muito normal esses blends eles mudarem ou não com o tempo. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não aprendeu o que é necessário com aquele óleo essencial e por isso que ela precisa permanecer com aquela utilização. Se a gente pudesse definir o nome desse óleo essencial, né? Esse seria o óleo essencial da autoaceitação. Aceitar a forma como a gente realmente é. Bom, o outro óleo essencial favorito aqui em casa, posso dizer que é aqui em casa, porque não dá para ficar sem, é o frankincense, o nosso olíbano, que é um dos mais conhecidos e valorizados, né, no mundo inteiro, um dos mais preciosos também, e ele possui benefícios extraordinários. Isso a gente, com certeza, tem que colocar em pauta.
que é um dos óleos essenciais que vai tratar literalmente da unha do teu pé até o teu fio de cabelo, mas principalmente essa parte cerebral, essa parte emocional da psico, do mental, gente, ele é sensacional, ele é fantástico. Todas as pessoas que passam por um processo emocional precisam utilizar o frankincense. E por que que precisam utilizar o frankincense? Ele é um óleo essencial, gente. Eu não coloquei aqui, mas que traz um suporte. Sabe aquele suporte de pai, aquele aconchego de pai, aquela sensação de segurança? O óleo de frankincense ele traz isso. E eu costumo dizer que é o óleo que nos conecta, que faz com que a gente consiga realmente ter fé. E o que que é fé? É literalmente confiar, ter confiança na vida. E o óleo de frankincense, ele literalmente vai trazer essa confiança. Ele vai trazer essa harmonia, ele vai trazer essa sensação realmente de pertencimento, tá? Então, o frankincense, ele ajuda no processo de rompimento com elos indesejados e prejudiciais. E aqui a gente entra para a parte de relacionamentos, né? Então, relacionamentos abusivos que a gente sabe que fazem mal para gente ou que um dia já fizeram mal, o óleo essencial de frankincense, ele vem trazer essa clareza desses relacionamentos, desses elos indesejados e vai trazer a elevação da consciência espiritual. Vocês lembram que eu falei ali dos hertz, das frequências das ondas cerebrais? Eu não coloquei ele ali, mas o frankincense, ele traz essa onda cerebral do gama, que é uma das que mais trazem conexão, né? Que seria uma que mais trazem essa realmente sensação de bem-estar, de satisfação, de elevação. Se eu pudesse, transformar todas essas palavras, seria elevação, plenitude. Então, literalmente, é um dos óleos essenciais que possui mais frequência energética. Por isso que eu falo dessa plenitude, porque quando a gente utiliza ele, a gente literalmente se sente flutuando, se sente nos céus. Quando eu comecei a utilizar o frankincense, eu comecei a ter, durante o meu sono, a sensação de flutuar. Eu estava tão leve, eu estava tão bem, dormindo, tinha aquela sensação de estar flutuando. Então, enfim, ele vai trazer esse fortalecimento dessa consciência espiritual, vai promover esse estado meditativo, vai fortalecer e revigorar o espírito que está cansado. Muitas vezes está sem crença, não vê mais saída, não vê literalmente para onde pode correr. Ele vai trazer esse suporte, principalmente para quem está em fases de transição de vida, tá? Em transição em todas as áreas da vida. Ele vai trazer uma melhor compreensão também sobre as consequências geradas pela falta de clareza nas atitudes. Ótimo, óleo essencial para a gente complementar o blend de salve esclareia, bergamota e colocaria o frankincense. Olha só, ele traz essa compreensão, gente, sobre as consequências geradas pela falta de clareza. O que que acontece quando a gente não limpa a nossa casa? Automaticamente vão gerando mais sujeiras, vão acumulando mais sujeiras, vão gerando mais lixos. E quanto mais tempo a gente demora para fazer uma faxina, demora para fazer uma limpeza, essas sujeiras elas ficam impregnadas. E é igual dentro da nossa psique, dentro do nosso mental e emocional. Quanto mais tempo a gente demora para fazer uma limpeza, para a gente conseguir lidar com emoções, principalmente negativas, vamos dizer assim, quando a gente não aprende a perdoar, quando a gente não aprende a seguir em frente, a gente fica vivendo somente dentro daquele trauma do passado, vai acumulando cada vez mais. É como se a gente entrasse dentro de uma areia movediça.
e a gente vai sendo cada vez mais puxados para baixo. Se eu pudesse definir um nome para esse óleo essencial, seria o óleo da verdade, porque literalmente ele vai fazer essa associação, vai fazer essa conexão, vai dar o suporte e vai trazer a verdade que é necessária para que a gente realmente consiga dar um passo à frente, que a gente consiga sair daquele momento, sair daquele modo. Eu botei inicialmente um vídeo que falava sobre o nosso kit de aromaterapia emocional, porque a gente falou de alguns dos principais óleos essenciais para essa parte emocional, mas é claro que todos vão auxiliar a parte emocional, só que eu botei os principais que a gente já tem resultados ali para a parte das frequências energéticas, mas eu trouxe agora um kit que a gente tem disponível, que já são mix de óleos essenciais. O que que são esses mix de óleos essenciais? São misturas de óleos essenciais, especialmente formulados para dar esse apoio às diversas emoções que nós temos no nosso dia a dia. Só que antes de falar sobre ele, eu vou colocar o vídeo novamente, para que vocês possam conhecer através do vídeo um pouquinho mais sobre este kit incrível de óleos essenciais. Enquanto eu coloco o vídeo aqui, se vocês quiserem, deixa eu só ver, fazer a sua pergunta, eu vou responder as perguntas também. A Zana colocou sobre autorresponsabilidade, somos criadores da nossa realidade. O uso do lavanda com laranja deixa com muito sono. Bom, o laranja é um óleo essencial estimulante, né? Um cítrico estimulante. Então, a utilização dele durante o dia vai trazer uma estimulação se ele for usado em mais quantidade o cítrico, no caso o laranja. Porque tudo vai depender da quantidade que a gente coloca no difusor, enfim. Se você colocar mais lavanda, né? Ah, eu botei 5 gotas de lavanda e 3 de laranja. Automaticamente você vai ter mais sono. Se você coloca ao contrário, eu coloquei 5 de laranja e 3 de lavanda. Você não vai ter tanto sono e você vai conseguir ter essa parte de relaxamento, de diminuição da tensão de maneira mais tranquila, sem tanto sono, tá? Tem o lemon, peppermint e lavanda. Consigo fazer um blend com esses óleos para depressão? O que que eu te indico, Jéssica? Você pode fazer um blend com, com esses três, sim, tá? Pode fazer. E eu te aconselho a você inalar sempre, durante a sua manhã, quando você começar o dia, o peppermint. Porque o peppermint, ele traz esse acordar, ele traz quando a gente inala ele, né, ele abre as nossas vias respiratórias, fazendo com que, querendo ou não, a gente expanda, que a gente acorde, que a gente saia daquele sentimento, daquele momento de inércia. Então, pode fazer um blendzinho sim, mas principalmente utilize o peppermint durante a manhã ao acordar, tá? E utilize o lavanda à noite antes de dormir. Mayra. E quando a gente indica o lavanda para questão de depressão e ansiedade, e a pessoa não sente que fez efeito, o que fazer nesse caso? Qual a explicação para o óleo não funcionar como deveria? Mayra, você lembra que eu falei ali sobre as outras práticas que a gente precisa fazer em conjunto para que a gente possa ter melhores resultados? Eu faria uma avaliação de bem-estar. E nessa avaliação de bem-estar, perguntaria para ela: como é que está a tua alimentação? Você está conseguindo ter uma alimentação realmente saudável? Como é que está o teu sono? Ali ela não falou de sono, isso. Como é que está o teu sono? Está conseguindo ter uma noite de sono realmente de qualidade? Como é que está a prática de exercício? Está conseguindo fazer algum exercício físico para poder trabalhar o teu organismo? Ingestão de água. Você está ingerindo água o suficiente para realmente repor dentro do teu organismo? Faz essa consulta de bem-estar para a gente poder entender qual dessas práticas ela não está realizando
que não está trazendo resultado dentro dessas questões de depressão e ansiedade. Mas também eu quero trazer para vocês, gente, que a utilização não é uma utilização que você vai fazer em uma semana e você vai começar a ver efeitos significativos na sua vida, tá? Os óleos essenciais é uma forma complementar. Então, você precisa de outras práticas para poder gerar resultados mais rápidos. Somente a utilização do óleo essencial, querendo ou não, vai fazer com que a gente demore um pouco mais para trazer o resultado da causa daquele problema. Graças, meu filho de 10 anos é ansioso e isso ficou pior alguns dias depois de um forte temporal. Agora, toda vez que chove, começa a tremer e corre para vomitar. Grazi, ele, ele tem problemas de sono. Ali a gente falou bastante do uso do Black Spruce para a parte do medo, né? Mas eu gosto muito de utilizar para a parte infantil o lavanda, o capim-limão e o juniper berry. O juniper berry é ligado para medos também, principalmente infantil, e principalmente para a parte de sono, pesadelos, aqueles literalmente pensamentos excessivos negativos. Medo de acontecer alguma coisa com a família. Eu indico essa misturinha de óleos essenciais, o lavanda, capim-limão e o juniper berry para ele, que é uma criança, tá? Deixa eu botar aqui o vídeo, compartilhar aqui para vocês, para não prolongar muito a aula e a gente conseguir finalizar o material. Todos passamos por momentos mais difíceis do que prazerosos, mais desafiadores do que tranquilos, mais tristes do que felizes. Emoções negativas como raiva, amargura e tristeza podem minar nossas forças, impedindo que aproveitemos o melhor da vida. Embora possamos reconhecer como essas emoções nos afetam, talvez não saibamos como superá-las. Mas isso é possível. Estudos modernos científicos sobre a influência da aromaterapia nas emoções confirmam o que pessoas do mundo todo já sabiam há séculos. Os delicados e complexos compostos aromáticos dos óleos essenciais puros podem ser utilizados eficazmente para auxiliar no equilíbrio emocional e melhora do humor. Com a doTERRA, a aromaterapia emocional é fácil e acessível para qualquer pessoa que esteja lidando com emoções negativas. Nossa nova linha de mixes de óleos essenciais, o sistema doTERRA Emotional Aromatherapy, inclui doTERRA Motivate, doTERRA Cheer, doTERRA Forgive, doTERRA Console, doTERRA Passion e doTERRA Peace. Quando momentos desafiadores surgirem, identifique na roda de aromaterapia emocional a emoção que você está sentindo e selecione o mix de óleos essenciais indicado para você. Cada mix contém óleos essenciais CPTG, certificado de pureza testada e garantida, que podem ser usados aromaticamente ou topicamente para auxiliarem no equilíbrio e melhora do humor. Algumas gotas destes mixes podem liberar respostas emocionais profundas para ajudar a eliminar emoções negativas e encontrar conforto e encorajamento, ao mesmo tempo inspirando você a recuperar seu melhor estado de ânimo. Gente, esse kit de óleos essenciais emocionais são incríveis. Eu particularmente adoro, tá? Eu utilizo bastante, principalmente esses dois. Claro que são fases também, né? Em diversos momentos a gente vai precisar utilizar outros óleos essenciais para que a gente possa aprender a lidar cada vez melhor com aquela emoção específica.
Mas eu vim trazer aqui para vocês esses óleos que já são mix prontos, então a gente consegue estar também incentivando outras pessoas a utilizar para uma necessidade específica. Bom, o primeiro óleo essencial é o Sheer, tá? Todos nós sabemos que uma disposição e uma atitude alegre podem amenizar muitos dos obstáculos e desafios da vida, certo? Mas às vezes, não importa quantas afirmações positivas fizermos, elas não são suficientes para espantar o desânimo. Então, o Cheer, ele vem promover essa dose extra de alegria, de positividade, quando você estiver se sentindo para baixo. Eu gosto muito de utilizar o Cheer naqueles dias que eu não estou afim de fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, ir fazer para atividade física, ir para academia, ir correr, enfim. Gente, e esse óleo essencial, ele salva o meu dia, tá? É literalmente você abrir e você sentir essa alegria, essa vontade, esse entusiasmo que a gente deveria ter. O outro óleo essencial, logo abaixo, é o Motivate. Gente, esse óleo é sensacional. Para mim, parece um energético. Eu passo ele, me dá vontade de fazer tudo, me sobe a energia de um jeito. Sabe a melhor versão de você mesmo que ficou mais cética do que deveria? Porque você depositou muita confiança no lugar errado? Sabe quando a gente esquece daquela nossa melhor versão, a gente começa a literalmente se tornar uma pessoa diferente? Então, pare, descanse e recomece com o Motivate. Por quê? Porque o Motivate vai ajudar você a liberar esses seus poderes criativos, bem como a reencontrar a coragem para surgir quando não acreditamos mais em nós mesmos, tá? Então, o Motivate ele vai trazer, além do entusiasmo, principalmente aquela crença fortalecida de que a gente pode, de que a gente deve fazer, independente do que os outros acham. Eu gosto muito de utilizar o Motivate durante o meu treino. Daí eu consigo fortalecer realmente, eu consigo fazer tudo que precisa ser feito com ainda mais motivação, ainda mais garra. Bom, outros óleos essenciais de dentro deste combo, o primeiro é o Console, tá? Ele é conhecido por, né, console já diz, né, consolo. Então ele vai auxiliar, dando pra gente aquele suporte necessário. Perder alguém ou algo que amamos pode ser muito desorientador e principalmente doloroso. E por várias vezes a gente tem palavras, perguntas que não são respondidas e deixa a gente mais preocupado e apreensivo do que a gente gostaria. Aí entra o processo da ilusão, né? As coisas que a gente vai criando na nossa mente. Então, o console ele vem para trazer esse conforto para o nosso coração e também para a nossa mente de que vai dar tudo certo e que às vezes a gente só precisa deixar o tempo trazer, deixar o tempo levar, diminuir essa nossa agonia, né? Fazer as coisas tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora e só confiar, entregar e confiar, porque tudo acontece no tempo que deveria acontecer. O outro óleo essencial ao lado é o Forgive, tá? Ele é um mix de óleos essenciais para quem realmente quer sair de um processo e aprender a perdoar, tá? E isso ele traz dessa forma carinhosa, né? Quando você estiver pronto para seguir em frente, esse óleo essencial ele vai te auxiliar a descobrir essa atitude que é literalmente libertadora, de esquecer, de seguir em frente, porque, como eu disse antes, muitas vezes quando a gente está dentro do processo emocional, principalmente da depressão, sempre tem um culpado, sempre tem o fulano que fez, o ciclano que fez, que eu não tinha as condições necessárias para aquilo, e quando a gente entende que, na verdade, não é o outro, e sim a gente, né? A gente precisa ter coragem, querendo ou não, para assumir isso. E o Forgive, ele vem trazer essa coragem, ele vem trazer essa recompensa
dessa visão que você teve, desse ir em frente, que é a sensação da liberdade, quando você perdoa, quando você esquece, quando você deixa ir. Porque quando a gente guarda muito esses ressentimentos dentro da gente, a nossa vida fica pesada. Tudo que a gente fala fica pesado, porque a gente não vê uma saída. Então, aqui ele sugere muito que a gente utilize o Forgive, principalmente nas nossas manhãs, para que a gente possa literalmente agradecer pela oportunidade de ter passado por aquele processo e aprendido com ele. Porque se não fosse esse processo, talvez você não teria aprendido e não estivesse um passo à frente do que você estava antes. O PIS. O PIS é um lembrete positivo de que você não tem que ser perfeito para encontrar a paz. Eu gosto de dizer que também o PIS vai trazer um pouco da questão de que nós precisamos amar o nosso processo, nós precisamos nos amar para que a gente consiga trazer mais fluidez para a nossa vida. Então, o PIS vai trazer essa fluidez, essa tranquilidade, vai fazer com que a gente desacelere e a gente consiga se reconectar com essa versão mais calma, mais equilibrada, mais tranquila, para que a gente possa fazer as coisas darem certo, para que a gente possa buscar as respostas, buscar resolver de maneira mais tranquila. Só que para isso também a gente precisa acreditar que vai dar certo. E o PIS vai trazer essa paz, essa confiança, esse movimento. O péssimo, o péssimo. Sabe aquela pessoa que está num estágio emocional, principalmente da depressão, que já não tem mais paixão pela vida, que não tem mais vontade de continuar fazendo algo que antes ela amava? Aqui o péssimo, ele vai ajudar a gente a recobrar esse ânimo, a recobrar essa paixão, sabe? A colocar as peças que faltam no lugar certo, para que a gente possa ter a ousadia de experimentar também agir de um modo diferente, dar um passo de um modo diferente, para que assim a gente consiga redescobrir uma nova alegria, novas bênçãos que a gente tem na nossa vida hoje. Que é o que eu falei lá no início para vocês. Quando a gente tem um equilíbrio da nossa psique, dessa parte mental e emocional, a gente consegue ter mais presença com harmonia no momento presente, presença no presente momento. E essa presença é que vai trazer a plenitude, vai trazer o que a gente chama de prosperidade, de abundância, vai fazer com que a nossa vida flua de maneira muito mais leve, muito mais eficaz. E a gente sai de sentimentos, a gente sai de emoções, a gente sai de relacionamentos, a gente sai também de ocasiões negativas que muitas vezes estão acontecendo. Então, aqui a gente vai trazer literalmente um propósito diferente para a nossa vida. Eu falo que esse kit é um kit perfeito para quem quer trabalhar o abecedário das nossas emoções, da nossa psique, porque eles já são combos estudados, já são mix de horas essenciais feitos justamente para que a gente possa trabalhar de forma efetiva nessas emoções e nesses sentimentos. Alguns outros óleos essenciais que podem auxiliar bastante nesse processo, principalmente de ansiedade, é o Adaptive, tá? O nome já diz tudo, né? Adaptive, adaptabilidade, então a gente conseguir se adaptar a mudanças diárias da nossa vida. O Vetiver, que é um óleo muito aterrador, principalmente para quem tem muito TDAH e ansiedade, com pensamentos acelerados sobre o futuro, né? E entram na crise de algo que ainda nem aconteceu.
O vetiver, ele vai trazer esse aterramento e vai trazer essa consciência do momento presente. E o balance, o nome já diz, né? Balance, balanceamento. Então, ele vai balancear as nossas emoções, ele vai trazer equilíbrio para as nossas emoções, para que a gente consiga, com sutileza, entender é, quais são as emoções que nós estamos sentindo, o porquê que nós estamos sentindo através dos gatilhos que vão acontecendo. E é claro, eu não poderia deixar de trazer também o Serenity. Apesar de todo mundo falar, né, o Serenity é mais do que somente um mix de óleos essenciais para a parte do sono. Serenity já traz essa sensação de serenidade, de calma, de tranquilidade. Então, são outros óleos essenciais, né? Outros mix aqui também, que eu também aconselho a utilização, para que a gente possa estar tendo os benefícios dos óleos essenciais para essa parte de ansiedade e também da depressão. Para quem já é cliente hoje de doTERRA, e está conhecendo esses produtos mais a fundo, a gente tem vantagens incríveis que é adquirir esses produtos com desconto e principalmente adquirir eles em promoções que a doTERRA lança especificamente para a gente. E quem ainda não é cliente, hoje tem a oportunidade de estar realizando, né, o seu cadastro e principalmente de estar adquirindo qualquer um desses óleos essenciais que a gente falou na aula de hoje, com desconto e participando de promoções e ganhando também produtos de forma gratuita. Eu vou deixar aberto agora para vocês fazerem perguntas, para vocês tirarem dúvidas, tá? É, Quero agradecer a presença de cada um aqui hoje, que esteve disponível para poder assistir essa aula, aprender um pouco mais, poder também auxiliar outras pessoas, né, que estejam passando por algum processo com a utilização desses óleos essenciais de forma mais objetiva e específica. Muito interessante. Priscila, o Serenity é um mix de óleos essenciais. Automaticamente vão ter óleos essenciais ali, mais potentes, vamos dizer assim, vai fazer uma química mais completa para essa parte de sono, para essa parte de relaxamento, tá? Então, sim, vamos dizer assim, que pode ser mais forte dependendo do organismo, tá? Eu, por exemplo, para mim é meu tarja preta. Eu passo Serenity na sola dos pés e boto no difusor, eu durmo na hora, gente. Mas é a minha química corporal. Já a minha filha, se eu passo lavanda nela, gente, não dá 2 minutos ela tá dormindo. Não dá 2 minutos. É incrível, eu já gravei isso. Então vai depender de cada organismo também e a necessidade daquele organismo, tá? Bom, eu não sei quem é o usuário do Zoom, mas você vai chamar a consultora que te trouxe para essa aula, para que ela possa finalizar o seu cadastro com um link personalizado, para que você também possa ganhar produtos de forma gratuita, tá bom? Lucimara, qual a forma mais eficaz de uso? Todas são iguais? Como eu expliquei ali, a principal forma de utilização para que a gente possa ter benefícios emocionais é a forma aromática. Porque através da forma aromática, a gente vai inalar o óleo essencial e ele vai direto para o nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. A outra utilização mais eficaz para a parte emocional seria a parte da ingestão, porque a gente tem, né, dentro vamos dizer assim, da nossa boca, ali, as papilas degustativas, que também são levadas direto para o nosso cérebro, tá? Gente, gratidão, gratidão pela presença de vocês. Eu estou aqui à disposição para poder auxiliar,
vocês em todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a essa parte da utilização. A Jéssica, se eu já sou cliente, posso entrar direto pelo meu cadastro, vou ganhar desconto também? Sim, Jéssica, todo mundo que já tem um cadastro dentro de doTERRA, seja um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, adquire todos os produtos com 25% de desconto. Automaticamente, a quantidade de pontuação que você pedir dos óleos essenciais, você vai acumular um cashback. Que geralmente, se você é nova, você deve estar ali em 10, 15% no máximo, se é um pedido recorrente para você. E se você é uma cliente preferencial e está no seu segundo mês de cadastro, você também vai ter um desconto no seu frete, tá? Vai pagar apenas R$ 9,90 no seu frete. Mas chama a consultora que te atendeu para que ela possa te auxiliar na finalização desse pedido. Os óleos essenciais ingeridos atuam no nosso segundo cérebro. Sim, respondendo essa questão, sim, sim. Alguns óleos, se forem ingeridos, podem interferir em alguma medicação? Sim, Priscila, sim. Nós temos óleos essenciais que vão fazer a interação medicamentosa. Então, é muito importante tu entrar em contato com um consultor, com um aromaterapeuta da tua equipe para poder tirar essas dúvidas. Não são todos os óleos essenciais, mas alguns óleos essenciais em específicos vão sim trazer algum tipo de reação pela intervenção ali, tá? Gente, agradeço demais a presença de todo mundo. Vou encerrar a aula de hoje. Vou disponibilizar aí depois para vocês o material para que vocês possam estar estudando mais a fundo em casa, tá bom? O meu Instagram eu vou botar aqui no chat. Opa. Gratidão, gente.